Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Queria que vocês ficassem à vontade, dá para perguntar no meio. A ideia é que não seja uma aula de faculdade. A ideia é trazer coisas mais práticas e mais, digamos assim, táteis para vocês, né? Para você ver, às vezes você tem um problema ou o cliente está com um problema e ele não sabe. Então a ideia é essa, falar um pouquinho de acústica, um pouco mais prático do que fazer conta. A ideia não é trazer contas, nem nada do tipo, mas mostrar onde a acústica pode interferir, atrapalhar ou ajudar. Então, essa é a ideia, tá? Fiquem à vontade, levanta a mão, pode falar Bruno, que a gente conversa. Então, falar rapidamente quem sou eu. Então, eu sou... Por que eu cheguei aqui na acústica, né? Então, eu comecei daquela velha escola de levar o violão para o colégio, a gente acaba virando músico. Então, virei músico, trabalhei muito tempo como músico profissional, trabalhando, digamos assim, na noite. Disso, eu fui trabalhar em estúdio, fui ser músico de estúdio, também gostei, acabei virando técnico em áudio, então mexi em microfone, mesa de som, essas coisas eu adoro. E acabei fazendo engenharia e fui para a área de acústica. Então, não sei tudo, tá? Pode me perguntar, mas a ideia é trocar ideias sobre sons e acústica. Então, vamos falar um pouquinho de acústica? Acho que quando a gente, pelo menos muita gente quando eu falo que trabalha com acústica, o pessoal fala, você trabalha com aquela caixa de ovo que você põe na parede, que o pessoal punha na garagem para tocar. Então, não é bem isso, né? Então, que lugares que a acústica está envolvida? Então, se a gente pegar, por exemplo, biociência. Biociência, então a gente tem aqui psicologia, fisiologia, medicina. Onde na psicologia a gente pode ajudar, né, trabalhar junto? Né? Então, hoje é um assunto que está bem alto, que a gente até estava comentando aqui, é a parte, por exemplo, de autista. Né? A condição deles é que a gente tem que se preocupar e entender e ajudar eles. Como que a gente pode equilibrar aquele ambiente para que ele viva melhor? Quem está trabalhando com isso? Quem está olhando isso? A acústica. Então a gente trabalhar com materiais para a gente ajudar o pessoal a viver numa condição melhor. Por exemplo, medicina, fisiologia. Então qual que é o único instinto da gente que não desliga? Em teoria, é a audição. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia, fez uma cirurgia e o corpo demanda energia para ele melhorar e tudo mais. Então o corpo está mandando energia para ele se recuperar, daqui a pouco passa um enfermeiro com um carrinho, você desperta. Então aquela energia que o corpo estava jogando para melhorar, despertou. Então, se ele tem um ambiente melhor tratado, ele acaba se recuperando melhor. Então tem pesquisa sobre isso também. Aí indo para uma área de artes. Acho que a área de artes é o que talvez a gente conhece já é mais do nosso conhecimento. Então a gente tem a parte de música, voz humana, por exemplo, auditórios, teatros. Então, são lugares que geralmente falam, não, aqui tem acústica. Então é mais do nosso dia a dia a gente saber sobre isso. E tem a parte da engenharia. Tem aquela parte que a gente fala, estou escutando meu vizinho de cima andar, estou escutando meu vizinho do lado falar. Então, dentro da acústica, tem a parte de engenharia que cuida dessa parte. Aí tem a parte da geociência. Acho que não é tanto o nosso convívio, o nosso dia a dia, mas que está interligado com o das sísmicas, a parte de oceanografia, os sons, digamos assim, dentro d'água. Acho que não vai ser tanto o nosso dia a dia. Beleza. E aí, como que a gente pode pensar nisso? Como a gente... o primeiro caminho que a gente pode pensar, por exemplo, num projeto. A gente vai ter as fontes de ruído, o meio, né, chamado de meio de propagação, e o receptor. Beleza. O receptor, vamos adotar que somos nós mesmos, o ouvido humano. Beleza? E a gente tem as fontes de ruído. O que é fonte de ruído? É aquele que vai fazer algum tipo de barulho naquele determinado ambiente. Então, se a gente parar aqui para pensar o que tem de ruído agora, eu falando, um pouquinho do ar-condicionado. Então, são os ruídos que estão sendo emitidos e alguns ao mesmo tempo. Beleza. O meio de propagação. A gente vai ter que parar e entender. Esse ruído, ele tem que se propagar ou não tem que se propagar? Então, no nosso caso aqui hoje, ele tem que se propagar.
vai chegar tanto aqui no pessoal da frente quanto lá pro fundo. Então esse meio, eu tenho que fazer com que a acústica, o som, não pare. Se eu colocar muita acústica no caminho, o último não vai escutar. E ao mesmo tempo o som não ficar aqui girando muitas vezes e todo mundo não entender nada. Por exemplo, e se fosse aqui todo mundo sentado trabalhando no seu computador e cada um numa reunião? Então o som não tem que se propagar. O som de cada um efetivamente tem que ir barrando. Então esse é o meio, a gente tem que precisar pensar se o som vai mais longe ou não, a gente tem que dar uma segurada nele. Parece simples, mas quando você olha em planta, esse carinha tá aqui e esse tá aqui. Eles têm que se ouvir? Não. Vamos supor alguma coisa aqui. Não, agora é uma sala de reunião. Então todo mundo tem que se ouvir. É uma sala de aula, o professor falando, na clássica, né? O professor na frente de todo mundo no fundo. O som tem que permear e chegar em todo mundo. Então é isso que a gente está chamando de meio de propagação. E como que a gente vai ter que pensar nisso? Pensando no seguinte, o ouvido humano, ele escuta de 20 Hz a 20.000 Hz. Então Hz são frequências, né? Então essas do ouvido humano, principalmente quando a gente nasce. Durante a vida a gente vai perdendo algumas frequências. Então só um comparativo simples, em relação, por exemplo, aos animais, o cachorro ele escuta 45 Hz a partir, né? Então a gente escuta mais os graves. Então tudo que for para a esquerda, né, sempre que tiver gráfico, alguma coisa, são ruídos graves, e para a direita tudo que for agudo. Então o cachorro ele escuta muito mais agudo do que a gente. Então você fala, mas o cachorro saiu latindo, eu não escutei nada. É que ele tem a capacidade de escutar. O ruído está no ambiente, mas o nosso ouvido não é capaz de escutar aquele ruído. Às vezes o cachorro sai latindo e fala, não entendi nada. É porque ele tem a capacidade de escutar alguns sons que a gente não tem. E por que entender a região de frequência? Que frequências, né? Então vamos no seguinte. Aqui a gente tem a linha, né, do X, são as frequências, e no Y aqui desse gráfico, a gente vai ter um carinha que chama nível de pressão sonora. E ele está na unidade de dB. Nível de pressão sonora, a gente pode chamar de volume. Por que volume? Porque o nosso ouvido ele funciona como uma pressão. Quanto mais pressão, ele transforma em pulso elétrico, a gente entende aquilo mais alto ou mais baixo. Então por que você fala assim, mas um avião, ele está longe, só que ele desloca muita massa de ar. E aquilo chega no nosso ouvido como se fosse uma pancada. Por isso que a gente escuta o avião mais alto. Então quanto mais massa, né, mais ventinho, vamos dizer assim, for no nosso ouvido, a gente escuta mais alto. Só que a gente não vê. Então tá. Então vamos pensar que a gente está numa piscina. Se vem aquela ondinha, você nem se mexe, tá tudo certo. Se vem alguém e joga aquela água, às vezes você até faz assim. É porque às vezes você está sentindo que está vindo pressão no seu ouvido, você acaba saindo. É a mesma coisa. Então, só na água você consegue ver a água. Beleza. Uma curiosidade. O dB, que é o decibel, o plural, pela normativa do Inmetro, é decibéis. Então é o decibel e a gente só põe um S. Mas, por exemplo, se você for escrever no Word, alguma coisa do tipo, ele vai dar errado. Ele dá como correto é decibéis. Mas, por normativa, se você for escrever alguma coisa técnica, é decibéis. Então, uma curiosidade que muita gente quer decibéis ou decibéis. E se for pela língua portuguesa, você tirou o L do IS, daria certo. Mas como é uma unidade de medida, é um nome próprio, né? Fica decibéis. Beleza. Como que a gente vai interpretar esse gráfico? É o seguinte, aqui a gente tem o limiar da audição. O que ele representa? Que é o quanto a gente começa a escutar algum tipo de som. Então beleza. Então quer dizer, em 4.000 Hz, só um pouquinho de som a gente já escuta. Ou seja, só um pouquinho de ventinho da pressão sonora a gente já escuta. Já para o lado de cá, que são sons graves, a gente tem dificuldade. Então a gente precisa de um volume muito alto. Então, por exemplo, sei lá, 70 dB para a gente escutar uma frequência de 20 Hz. Então o nosso ouvido ele não escuta todas as frequências no mesmo volume. Então beleza. Por que eu estou falando tudo isso? Exatamente para falar de material acústico. Então quando uma pessoa vem falar, esse material é acústico, vocês têm que entender, tá, o que vai ter no seu ambiente? Vai ter pessoas falando? Vai ter uma guitarra? Vai ter um carro? Vai ter um bumbo de bateria? Eu preciso entender que frequência é aquele som.
Então, por exemplo, no escritório, o que a gente tem? Pessoas falando, no telefone e tudo mais, entre elas, teclado e mouse. Um exemplo básico. Então, vamos declarar que é a região da fala humana. Então, se a gente pegar aqui, uma média, vai entre 250 a 4.000 Hz. Beleza, supor acústica no ambiente do escritório. Eu falei, esse material é acústico. Só que pode ser que ele trabalhe na região de 20 Hz a 60 Hz. Ou seja, eu estou colocando o material acústico aqui. Ou seja, não vai me atenuar em nada. Então eu preciso entender que o material acústico ele precisa estar dentro da frequência que você vai ter de fala. Então, se eu tenho um material acústico de 250 a 4.000 que trabalha aqui, é exatamente onde eu vou cobrir. E aonde aqui que está cego, eu não preciso cobrir. Eu não preciso ter um material acústico daqui, porque eu não tenho nenhum tipo de som aqui. Então isso que é legal entender. Porque às vezes o pessoal fala, não, eu coloquei material acústico. Mas peraí, pra quê? Então esse é o... Até eu mesmo não sabia disso. O pessoal fala, não, foi um material acústico. Não, mas peraí, por quê? E qual material? Então é legal entender essa relação da frequência com o tipo de material e o tipo de som que você vai ter naquele ambiente. Claro. Sim. A gente efetivamente eu não te entrego um projeto, mas a gente trabalha em conjunto. Tem um exemplo. Tem um escritório que eu preciso trabalhar numa sala de reunião. Vamos trabalhar junto? Eu te falo que material é adequado, talvez a posição do material seja mais adequada. Então a gente sim vai ter essa troca. A ideia é essa. Então aqui só trazendo um pouquinho o que é o ruído agudo e o que é o grave, né? Então, são os agudos. O pessoal fala, é o fininho. Mas são os agudos. E os graves. E os graves, muitas vezes a gente não escuta, mas às vezes a gente sente. A gente sente mais a batida, às vezes, né? No show, você sente aquele negócio batendo no seu peito, são os graves. Só que às vezes a gente tem dificuldade de escutar. Então, por exemplo, você pegar aqui, o agudo, ele parece estar mais alto que o grave. Mas eles estão no mesmo volume. Só que a gente não tem a capacidade de escutar eles tão alto. Então, beleza, só uma relação para vocês. E aqui também trazer uma relação do dB, do volume efetivamente medido. Então, aqui talvez vai estar um pouco mais alto, por causa do microfone. Então, a gente estaria com 60 dB. Um secador de cabelo, ele já dá mais ou menos 80 dB. E aí a gente vai indo, e a gente chega no extremo. Aqui, por exemplo, de uma granada. Por que a granada, a gente vê em filme e tudo mais, sempre que alguém está perto de uma granada, a pessoa fica surda. Porque é muita força, é muita explosão, né? Muito ar ao mesmo tempo, e isso vai no tímpano estoura. Então, por isso que as pessoas ficam surdas, porque é muita massa vindo ao mesmo tempo, muito rápida, e acaba indo. Então é só para trazer um nível de referência do que é o dB. E aí uma comparação e um dado para vocês do seguinte, que é um dado de concentração. Quando a gente tem um nível de concentração, o que vai tirar? Qual é o volume que tira a nossa concentração? Imagina o seguinte, se a gente ficar em silêncio, imagina que está 50 dB, né? A gente conversando aqui e tudo mais. Para a gente tirar a nossa atenção ou chamar a nossa atenção, alguma coisa vai ter que estar 10 dBs acima. Então, por exemplo, está passando um carro na rua, está passando tudo mais. A gente não está percebendo, porque está junto, no mesmo volume. Se passar, por exemplo, uma moto com 10 dB ou mais, essa que está passando provavelmente está 10 dB ou mais. Por isso que ela está chamando a nossa atenção. Então, trazendo para o nosso dia a dia, é isso que vai acontecer. A gente tem que equilibrar o suficiente para não ter esse nível muito alto. E como que é esse nível? Então, por exemplo, um nível de referência. Imagine que eu pegue essa mesma caixa de som, coloque do outro lado, e vai ficar duas caixas com o mesmo som. Em teoria, o que eu fiz? Eu dobrei. Eu coloquei duas. Mas quando eu dobro alguma coisa em acústica, eu só vou aumentar 3 dBs. Ou seja,
Eu não percebo. Mas, em teoria, eu dobrei o tom. Eu aumentei o suficiente para dobrar. A gente não tem essa percepção. Então, qual que é a percepção nossa? 10 dB. Seria isso. Agora a gente percebeu que aumentou. Então, o nosso ouvido ele também não é tão sensível assim. Ele tem um range para a gente perceber que alguma coisa aumentou ou diminuiu. Então, diante disso, trazer algumas discussões junto com vocês, não necessariamente são definições, mas para a gente pensar exatamente para quando for para o projeto ter isso um pouco mais claro. Para vocês, tem diferença o som e ruído ou a mesma coisa? Vamos definir o seguinte, né, ou pensar o seguinte. O som, ele é um barulho, né, bom, que a gente gosta ou não nos atrapalha. Então, eu vou dar um exemplo meu. Sou baterista e gosto de ver bateristas. Não necessariamente ele com a banda e tudo mais, às vezes só ver um baterista tocando. E eu tocando eu adoro. Então, isso é um som para mim. Só que imagina pro meu vizinho. É horrível. Só você escutar o tá. Então, isso vai acabar virando ruído para ele. Então, para ele, em teoria, ele quer eliminar esse som, porque isso provavelmente está atrapalhando ele. Então, essa é a forma de pensar. Então, também no meu caso, de motoqueiro em São Paulo, é um ruído que me incomoda muito. É um ruído muito ruim. Então, essa é a ideia para vocês. Então, olhar o projeto e falar, aonde eu posso ter um problema? Onde eu posso ter um ruído que vai incomodar muita gente? Às vezes tem sempre um que vai falar, pô, estou incomodado com isso. Por exemplo, estou incomodado com o ar-condicionado. Todo mundo tá? Acho que não. Acho que dá pra gente conversar e trabalhar. Não é uma coisa que incomoda todo mundo. Então, também tem essa interpretação do que pode incomodar efetivamente todo mundo ou não. Vai ter um ou outro, mas a gente tem que trabalhar com a maioria. E acho que o principal que a gente recebe de pergunta, como que a gente faz e tudo mais, é esse questionamento, e esse que eu queria sair daqui com todo mundo entendendo, pelo menos esse. Que é a diferença entre isolamento acústico e tratamento acústico, ou condicionamento acústico. Para vocês é a mesma coisa? Ou não? Também tem diferença? Tem diferença. Então, o que é o condicionamento, o isolamento acústico? Vamos pensar o seguinte, essa pessoa aqui é a nossa pessoa de estudo. Ela está dentro de uma edificação, né, do ambiente dela. Ela não pode escutar o som da rua, ou seja, de fora da edificação, e ela também não pode escutar o som de outro ambiente dentro da mesma edificação. O que significa isolar o suficiente para você não escutar? Dependendo da situação, é o suficiente para você não entender ou não me atrapalhar. Eu estou escutando o som de fora. Mas não é uma coisa que está me atrapalhando efetivamente. Se eu estou trabalhando, não vai tirar minha concentração o suficiente para eu me perder no que eu estou fazendo. Então, às vezes, você precisa atender um nível que é para você simplesmente não tirar sua atenção. Então, se você pegar normativas, às vezes tem alguns dados que você fala, pô, mas é muito pouco isso aqui. Mas é só o suficiente para você não se concentrar, ou, caso hospitalar e tudo mais, para você se recuperar. Agora você fala assim, não, eu não quero escutar nada. Aí já entra numa questão, por exemplo, de estúdio. Estúdio de gravação é isso. Porque o próprio microfone pegaria o som lá de fora. Então, tem que entender o quanto de isolamento você quer fazer, dependendo do seu lugar. Tá, como é que eu sei que esse ambiente está isolado? Ou se eu estou com um problema, como que eu vou isolar? Eu sempre vou pensar em materiais densos, por exemplo, uma parede de concreto. Ela é pesada. Então, por exemplo, eu vou fazer bloco, eu ponho areia dentro do bloco para deixar ele mais pesado. Porque, ainda mais com diferentes tipos de materiais, eu vou atenuar tipos de frequências diferentes. Então, eu vou chegar a segurar mais som. Né? Eu posso ter muito som aqui, esse componente parede vai segurar mais som entre eles. Por exemplo, parede drywall. Existem tipos de parede drywall. O peso da chapa, se você vai colocar duas juntas, um espaçamento com lã dentro. Então, esses são o conjunto parede com espaçamento também vai ser mais pesado, vai ser denso.
Então ele também vai ajudar muito a segurar o som entre ambientes. E aí a gente pega muito os probleminhas. Tá, mas eu fiz uma parede de drywall aqui, super espessa, tá, não sei o quê. Mas eu não fui até o forro, efetivamente até a laje. Então eu tenho a parede aqui e só coloquei aqueles forros, por exemplo, mineral, normal de fechamento. O som, ele basicamente faz isso, ele pula. Tanto por cima, quanto embaixo, se for piso elevado. Putz, e como é que eu vou identificar? Como é que eu posso identificar isso, que eu vou ter esse problema? Imagine que dentro daqui, dessa salinha, você vai ter água. Então, pensa que aqui está fechado embaixo. Você vai encher. Onde que ele vai transbordar? Ele vai transbordar para cá. Então, se eu não tenho esse fechamento, a água pode transbordar. O som vai passar, tranquilamente. Você pode ter uma parede de 1 metro de concreto aqui. O som vai pular. Então, a solução seria você simplesmente fazer o fechamento aqui. Pode continuar com esse forro, mas você vai fazer o fechamento aqui. Outro problema que a gente vê muito. O pessoal fechou, mesma coisa. Só que ele interligou o duto do ar-condicionado. Mesma coisa, tem o mesmo problema. Parece que não fez nada. Você fechou a parede, não vai mudar nada. Simplesmente nada. Mesma coisa, imagina que você está com água. A água vai encher, ele vai transbordar e vai cair para cá. Muito simples e, cara, a gente encontra muito isso. Outro problema. Caixinha de tomada ou interruptor, uma de frente para a outra. Então, imagina, vem um conduíte, e aqui você pôs uma tomada dessa sala e a tomada dessa sala. Aqui você criou um furo. O som passa nitidamente. Então, qual seria uma solução para a tomada? Então, você desce o conduíte, põe dessa sala 10 centímetros para cá e da outra 10 centímetros. Você criou um espaço de 20 centímetros. Então, para o som entrar aqui, percorrer para sair do outro, ele tem um caminho, você atrapalhou ele. Então, você atenua o som. Ar-condicionado. O ideal é você não ligar aqui certinho um com o outro. O ideal seria, por exemplo, você põe o duto no corredor e aí você sai fazendo ramificações. Daí o som sai dessa, ele tem que subir, entrar no corredor para voltar para ir para outra sala. Então você dificultou o som. E nisso ele vai se atenuando, você ajuda muito no isolamento. E aí a gente chega no condicionamento acústico. O condicionamento, a gente vai pensar só naquele ambiente. Só dentro daquele ambiente. Como é que a gente pode pensar nisso? Então eu vou ter uma sala de reunião e eu vou pensar só ali dentro. Tá, mas eu estou escutando o vizinho de fora. Esse é problema de isolamento. Então a forma que eu trato são materiais e formas diferentes que eu vou trabalhar. Eles caminham juntos, mas de formas separadas diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente não teria muito como isolar porque a gente não tem como efetivamente fechar. Mas imagine que fosse um quadradão bem fechadinho. Aí aqui a gente vai pensar só aqui dentro desse ambiente. A gente não vai pensar nem o que está lá dentro da sala, nem o que está dentro daquela outra sala. É só dentro daquele ambiente mesmo. E aí que entra principalmente os materiais da lei. Então, por exemplo, o material da lei vai ajudar em algum momento você no isolamento? Até que pode ser que ajude, mas é muito pouco. Então eu vou falar, não usa o material da lei, porque você não vai isolar. Então, você tem que fazer o isolamento com outros materiais, que são aqueles anteriores ou aquelas dicas de melhoria, e aí sim depois você pensa no material da lei, porque aí sim você vai condicionar o ambiente da maneira correta. Então por que o material é diferente? Né? O material de isolamento, geralmente ele é liso, pesado e tudo mais. O material para condicionamento, que são materiais para interna, vamos dizer assim, geralmente ele é poroso. Geralmente não, ele tem que ser poroso. Para quê? Para o som exatamente entrar no poro e ele ficar se rebatendo e se perdendo aqui dentro. Porque se o material não ele vai bater e vai jogar para fora. Então, por exemplo, pense em água, mesma coisa. Se eu jogar água na madeira, a água vai bater e vai voltar. Porque a madeira não é tão porosa. Eu tenho um pouquinho, mas não é porosa. Agora, se eu pego e jogo nesse... Vamos imaginar que ele não é impermeável. Ele vai permear, ele não vai bater e voltar. Então essa é a ideia, que ele segure o som. Então materiais, ele vai ser permeável. Ele vai
ele entrar no som. E aí outro carinha que o pessoal geralmente fala, minha sala tá com eco. Para vocês, o eco e a reverberação é a mesma coisa ou é diferente? E aí, vou tentar simular exatamente essa diferença do eco e da reverberação. Então, o que é o eco? O eco é a repetição tardia, por definição. Mas o que significa? Significa que eu vou falar alguma coisa e ela vai se repetir nitidamente. Alô, 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 alô. Então isso é o eco, então isso é o eco, então isso é o eco. Então com o tempo, ficar num lugar que tem eco, você não vai entender nada, Muito tempo. Aonde isso acontece? Geralmente em caverna, lugares por conta física com mais de 17 metros. Então são lugares que vão ser muito grandes. Então provavelmente a maioria dos casos vão ser casos de reverberação. Então o que é a reverberação? É o som que ele vai ficar batendo 1000 vezes em várias superfícies. Então, o bater de uma palma, um estralinho, o som ele sai para todos os lados. Então, ele indo para todos os lados, ele vai bater em todas as superfícies. Se são superfícies que não absorvem, por exemplo, todas as paredes, forro de gesso, piso frio, ele vai ficar batendo ali. E por que eu tenho que melhorar isso? Então, por exemplo, casos de reverberação. Por exemplo, como se fosse uma catedral. E começar a falar, ter uma palestra com isso aqui, fica o som muito tempo. Então, com o tempo, provavelmente talvez vocês daqui da frente ainda entendam um pouco mais. Lá pro fundo deve estar horrível o som. Porque pega muita reverberação. Então, a minha voz não estivesse batendo em todas as paredes. Banheiro é muito tem isso. Por quê? Quanto menor, pior. Então, por exemplo, esse é o caso de uma catedral, que você vai ouvir reverberação. Outro caso, aqui você já melhora. Você tira um pouco, ainda tem, mas você vai tirando a reverberação. O que acontece? Minha voz fica mais nítida. Só que talvez vocês só perceberam isso porque eu coloquei o jeito ruim. Mas se eu não colocasse, estava bom até então. Vocês acabam acostumando isso. Então, isso é a reverberação. Esse é o jeito de escutar a reverberação. Você vai escutando ambientes que tem reverberação. É ruim. Eu vou até dar microfone. Ei. E aí, como que a gente interpreta essa reverberação? Então, um caso prático. Imagine que eu tenho o professor, a sala de aula clássica, o professor, o aluno bom, que é da frente, e o carinha ruim do fundão, bagunceiro. O que acontece? Quando o professor fala, ele tem a fala direta, que é essa branca. Quando ele fala, por exemplo, bom dia pessoal, vem direto o bom dia pessoal. E aí se ele falar bom dia pessoal, pro carinha do fundo. E mais ou menos nesse meio, e foi com a mesma velocidade, no mesmo caminho. Aí ele vai refletir na parede, vai chegar a linha branca primeiro e depois a reflexão. Então ele vai escutar a primeiro tempo do professor, depois de alguns segundos outro. Só que não vai chegar só um. Você tem mais reverberação chegando nele do que a própria voz do professor. Então, por que às vezes o carinha do fundo não fala, o que a professora falou mesmo? Não entendi. Aqui chegou sons de vários tipos, do teto, da parede e tudo mais, e ele está bem num ponto que pode ser horrível para ele. Porque está chegando mais reflexões do que efetivamente a voz do professor. Então, o que a gente poderia fazer nesse caso, nesse exemplo? Você imagina que eu vou colocar material acústico da metade para o fundo. Então, eu vou tirar a maioria das reflexões.
Eu vou escutar só o som direto do professor. E isso vai causar o quê? Nitidez da voz, e aí que ele vai entender, porque ele não está escutando reflexões. E as reflexões são um problema, que é o caso de você colocar reverberação. Durante muito tempo, o dia inteiro, você sai cansado. Você fica toda hora prestando atenção, tentando olhar, tentando fazer. Você não sai calmo. E quando você tem reverberação, e às vezes mais de uma pessoa falando, você vai sempre tentar sobrepor. Porque quando está reverberando, você tem que diminuir, você tem que tirar a reverberação para ficar nítido. Então, essa é a historinha da reverberação. Então, tá, se a gente tem aqui, por exemplo, nuvens, isso que vai fazer. Então, a nuvem muito alta, tá vendo? O som vai bater no forro e vai continuar vindo. Se eu desço nuvens, por exemplo, ela já vai sair atenuando, ela pode chegar a refletir. Já vai atenuar de novo, e aí todo mundo vai ter uma certa privacidade, e aquele ambiente vai ficar confortável para todo mundo conversar e trabalhar. E aí, aqui é um caso prático de como que você pode interpretar que aquele ambiente do seu cliente, alguma coisa do tipo, tem reverberação. Tem alguns vídeos na internet sobre isso e tudo mais, estão só explicando. Esse é um teste que eu faço na fábrica com produtos lá. Então vejam que até é amador, com o intuito de mostrar que não tem edição. Então como que a gente entende a reverberação? Como que a gente pode fazer esse teste? Então é o seguinte, a partir do estouro da bexiga, quanto tempo o som fica rebatendo na sala? Vamos dizer que ficou 2 segundos. Então o som ficou pá! Ou seja, tem reverberação. E como seria a mesma sala sem reverberação? Então repare que tem no piso e na parede. Por que no piso? Para não ter que ficar pendurando um monte de peça em cima, você põe no chão. Porque ele representa como são superfícies paralelas. Para teste, a normativa deixa você fazer no piso. E aí, qual que é a diferença? Muita gente fala, secou. Mas eu não tenho água, aí como é que eu sequei? Então, o que efetivamente eu fiz? Qual é a ação que eu tomei e fiz? Eu diminuí o tempo de reverberação da sala. Esse é o objetivo quando a gente quer cuidar do ambiente interno. É diminuir o tempo de reverberação. Quando a gente fala nisso, a gente não fala em volume. Então, sempre que a gente for fazer tratamento acústico dentro do ambiente, a gente não vai falar efetivamente de volume. A gente vai falar de tempo de reverberação. Quanto tempo eu diminuí no tempo de reverberação, ou qual é o tempo de reverberação ideal para aquela sala. Então, só retomando. E ainda digo mais, o que vocês escutam desse é o que o material não é bom. Porque a bexiga, quando ela estoura, ela está emitindo todas as frequências. O pouquinho que vocês escutam é a parte que o material não é bom, que é um pouco dos graves. Então tudo que vocês escutaram foi só o grave. Vocês não escutaram pim, vocês escutaram só pó, que é onde ele não trabalha bem. Então é isso. Então o material ele também não vai atenuar todas as frequências. As que ele atenuou, ele foi bem. A apresentação de hoje vai ser sobre OKR. O que é um OKR? Significa Objective Key Result, que é uma metodologia de trabalho. É simples para criar engajamento. A apresentação de hoje vai ser sobre OKR. O que é um OKR? Significa Objective Key Result, que é uma metodologia de trabalho. É simples para criar engajamento. Então, novamente, como que eu percebo se tem reverberação ou não? No final da fala dele, ele fala sobre o OKR. Percebam que na primeira, sem material acústico, o som continua. E na segunda parece que alguém pega e segura o som. Vou até aumentar um dedinho. A apresentação de hoje vai ser sobre OKR. O que é um OKR? Significa Objective Key Result, que é uma metodologia de trabalho. É simples para criar engajamento. A apresentação de hoje vai ser sobre OKR. O que é um OKR? Significa Objective Key Result, que é uma metodologia de trabalho.
É simples para criar engajamento. Alô? Com reverberação ainda. Pronto. Então é isso, você traz nitidez. Então, durante uma reunião e tudo mais, você não precisa ficar prestando atenção. Aquilo fica claro para você, fica mais fácil de entender. E como que a gente entende esse tempo de reverberação se for colocar num gráfico, for fazer um estudo mesmo? Como que ele é feito esse estudo? Você emite um ruído, ou por exemplo o estouro de uma bexiga, e vê quanto tempo demora para ter um decaimento de som. Então aqui, ó, decaiu 60 dB. Então o valor de norma são 60 dB. E aí ele é chamado de RT60. Só que tem ambientes que eu não consigo ter o decaimento de 60. Aí eles chamam de T30 ou T20, o que teve esse decaimento. Mas o que ele faz? Ele faz exatamente esse triângulo. E aí quem adora Pitágoras é facinho de fazer a equação da reta e descobrir qual é esse elemento. E aí trazendo para você, por exemplo, aquela salinha lá que eu estava fazendo o teste, esse é o tempo de reverberação daquela sala. Então eu emiti um som, aí desliguei. Aí aqui é o som da sala mesmo, e aí eu vejo quanto tempo demorou para decair 60 dB. Nesse caso, da salinha, que aqui ficou meio craquelado, deu 1.1 segundos. Então aquela sala tem 1.1 de tempo de reverberação. Isso tudo é baseado na norma ISO, tá? Então esse método de ensaio, e que é método de laboratório e tudo mais. E aí, junto com isso, eu trouxe o laudo do InnovoAll, que é um dos nossos materiais com tecido. Como é que a gente pode interpretar esse laudo? Para ficar um pouco mais claro para vocês. Então aqui eu tenho as frequências que a norma me dá, que ela pede para ser ensaiada. E aí eu vou ter um T1. O que é o T1? É o tempo de reverberação do laboratório sem material nenhum. Então eles fazem o seguinte: pega o laboratório, emite um som e desliga e vê quanto tempo o som ficou ali. Então, por exemplo, se a gente pega a frequência de 500, ficou 6,8 segundos lá o som rebatendo. Beleza. Aí eles colocam de 10 a 12 metros quadrados de material absorvente e fazem a mesma medição. Então, de 500 Hz, de 6,8 passou para 2,6. Se jogando na fórmula de Sabine, ele me dá um alfa. Então, o alfa é o meu coeficiente de absorção daquele material naquela frequência. Então, o alfa da frequência de 500 é 0,78. Tá, o que é isso? Significa que nessa frequência, esse material absorve 78% do som. Ah, então beleza. Então significa que ele é bom? Ele é bom. Ah, então, por exemplo, se eu pego a frequência de 1000, ele absorve 99% dessa frequência. Ah, então vou pegar de 100, ele absorve 0,9. O que significa? Que ele é ruim nessa frequência. Ah, então beleza. Então vamos imaginar o seguinte, a gente vai pegar a frequência da voz. Está mais ou menos aqui. Então se eu for subindo a frequência da voz, ó, ele vai pegar mais ou menos aqui. Ele é bom? Vamos dizer que aqui, se ele fosse 100%, né, ele pegaria metade sim e metade não. Então, quando a gente vê numa média, ele absorve mais ou menos 80% de todo o som que for emitido. Então significa que ele é um material bom para aquilo, bom para a voz. Ah não, vou pegar, supor, num estúdio de gravação. Que o estúdio de gravação ele pode ter um bumbo de bateria. Bumbo de bateria são frequências graves, ou seja, do lado esquerdo, mais ou menos aqui. Ah, eu posso encher a sala com esse material que não vai segurar nada desse som. Então essa é a forma de interpretar. Então eu preciso procurar outro material que vai ter essa onda, né, do gráfico voltada para cá. Então não é por isso a história do que som vai ter lá para eu descobrir qual material que eu vou colocar. E aí um dos principais que o pessoal fala, tá, qual é o NRC do seu produto? Qual que é o NRC desse material acústico? O que é o NRC? Ele é uma média das 4 frequências de alfa, de 250, 500, 1000 e 2000. Então tá. Então eu vou vir aqui,
pego esse alfa de 500, 1000 e 2000. Tiro uma média, eu falo, esse é o meu coeficiente de absorção do material. Por exemplo, nesse caso, que é o do Inovol, é 0,8. Mas eu posso cair numa pegadinha. Se eu olhar a frequência de 250, ele é 35. Ele não é 80. Só que ao mesmo tempo, em 1000, ele é 99. Por isso que a média, o NRC, tomem cuidado. Para vocês não pegar um valor aí, dependendo do que vocês vão ter de ruído e se estrepar. Em resumo, por enquanto, nosso papo foi: a gente vai cuidar então de ruído, fazendo o quê? O tratamento acústico do ambiente, mexendo no tempo de reverberação, olhando os coeficientes do material. Por que esse papo todo e por que chegamos nisso? Porque as normativas e certificadoras me dão esse valor. Tá? Então eu vou fazer condicionamento acústico de um ambiente. Então se eu pego, por exemplo, uma sala de reunião, ele me dá o tempo de reverberação. Ele não dá volume. Eu não quero saber quantos dBs eu vou ter naquele ambiente. Ele me dá qual é o tempo de reverberação. Então, por exemplo, numa sala de reunião para Aqua, ele fala que tem que ser entre 0,4 e 0,8 segundos. Agora, se eu for para isolamento, ou seja, é uma parede que vai ter um som desse ambiente, eu tenho que segurar o som, aí ela me dá em dB. Então, lembrando, isolamento é uma coisa e condicionamento. E as normativas vão te dar outros parâmetros. Então, só para ver que é a norma que te dá essa diferença, né? Não é só você falar do som e tal, não. Ela te explica isso. E aqui é uma outra tabelinha para a gente também ter de referência. Então, por exemplo, eu vou ter um estúdio de rádio com 60 metros cúbicos. Eu bato aqui e falo, meu tempo de reverberação tem que ser 0,3 daquela sala, na frequência de 500. Não, vai ser uma sala de conferência com 600 metros cúbicos. Bato aqui, venho para cá. Para vocês começarem a ter algum parâmetro. Falam, não, preciso melhorar a acústica. Tá, mas como? Da onde eu vou tirar isso? Então, existe essa tabela. Se vocês colocarem no Google, assim, aparece várias dessas tabelinhas e com vários tipos de elementos que vocês provavelmente vão precisar. E aí, pensando em tudo isso, e pensando, e aí? Quanto de material vou precisar colocar para melhorar? Então o material ele tem 80%, ele absorve 80% do som, quer dizer, vou colocar um quadradinho aqui, vai resolver o meu problema. E não. E aí qual foi o estudo que a gente fez? Exatamente naquela salinha do vídeo da bexiga, a gente fez um método, que é o da ISO, que é o seguinte: você põe uma caixinha de som aqui, emitindo ruído branco. O que é o ruído branco? É um chiado. Só que como que ele funciona? Ele emite todas as frequências no mesmo volume. Ou seja, você vai jogar na sala e eu vou medindo o que está reverberando mais e o que está reverberando menos. Então jogo aqui o som e faço 6 medições na sala. Mudo a caixa de som para cá, mais 6. Ou seja, eu fiz um tempo de reverberação médio daquela sala. E a gente chegou nos seguintes resultados. A gente pegou nuvem sem lã. O que é nuvem sem lã? É uma nuvem comum que a gente não põe um outro tipo de lã por cima. Mas isso a gente pode conversar um pouquinho depois. Mas vamos pensar o seguinte, que são nuvens. Aí, não sei se todo mundo sabe, nuvem é simplesmente um elemento acústico que você não põe colado no forro. Você põe ele suspenso. Quando você põe ele suspenso, você acaba criando duas áreas de absorção. Então, se você põe no forro, né, por exemplo, você cola em você só vai ter essa área de absorção. Quando você desloca, você tem esse lado aqui e o lado de trás. Só que você dobrou a área de absorção, mas não significa que você dobrou o resultado do produto, tá? Então, porque essas contas são ou logarítmicas ou exponenciais. Então, não necessariamente você dobrou a absorção. Então, nuvem é basicamente isso. E aí, o que acontece? Então, eu peguei as 4 frequências do NRC e medi o tempo de reverberação. Então, eram grandes, tá? E aí, o que a gente pensou? Vamos colocar algumas quantidades de área. Então, a gente pegou a área do forro, né, a área quadrada do forro, e fez 80% do material. Então, 80% de nuvem
E aí eu fui diminuindo o tempo de reverberação. Beleza. Então o que isso significou? Que eu melhorei 50% no tempo de reverberação. E aí? Tá bom? Não tá bom? Qual que é o meu objetivo? Tá? Então quando a gente está falando nisso em acústico, o objetivo não é chegar em 100%. Porque 100% eu vou tirar toda a reverberação. E aí quando eu tiro toda a reverberação, fica outro problema. Então quando você tem muito silêncio ou muita falta de reflexão, aquilo vai ficar horrível. Não sei se todo mundo já ouviu falar numa câmara que chama câmara anecoica. Depois dê uma olhada ou depois eu posso mostrar também. Câmara anecoica é um laboratório para medir efetivamente som. Então, por exemplo, o pessoal põe liquidificador e vai medir quanto ele está emitindo de som. Ou seja, não tem reverberação nenhuma. E aí, como curiosidade, a câmara anecoica na verdade foi feita para tortura. Porque é um lugar que ele tem uma média que você, antes de tentar se matar, você fica 5 minutos. Porque você começa a escutar seu coração, você começa a escutar sua veia. Porque não tem nenhum outro som. Então, eles fazem isso. Então, o seu objetivo nosso não é chegar aqui em 100%. O objetivo é a gente chegar num valor médio que as normas nos dão. Então, por exemplo, aqui que seria o caso de uma sala de reunião, o objetivo era chegar em 0,6 segundos do tempo de reverberação da sala. Eu quase cheguei, mas não cheguei. Putz, então eu vou jogar aqui para 90% do forro? Até pode ir, mas a minha sugestão é que geralmente tem que chegar perto dos 80%. Você vai ter interferência de luminária, da parte de bombeiro, da SPK, ar-condicionado, então não vale a pena a gente tentar ir muito para o 100% do acústico, tentar ir mais para o 80%. Então, putz, o que a gente pode fazer agora então, já que eu não cheguei? Eu posso diminuir o forro para 50% e ir para uma outra área, que seria a área de parede. Então, o que é mais efetivo, por exemplo? Eu colocar um forro inteiro ou colocar algumas partes do forro e alguma coisinha de parede? Minha sugestão é que você faça pelo menos sempre 2 lados. Por exemplo, ou X, ou Y, ou Y e Z. Por quê? Porque o som vai para todos os lados. Então, vamos imaginar o seguinte: ele pode ir para cima, para frente, para trás, ou nesse sentido, certo? Então, se eu pego esse sentido, eu vou colocar o material acústico nessa superfície aqui. Eu estou impedindo que o som faça isso aqui entre as paredes. Né? Imagina que eu tenho outra parede aqui. Eu estou impedindo que ele faça isso, mas ele continua fazendo esse. Claro que ao longo do tempo ele vai pegando aqui, vai absorvendo e tal, mas se eu pensar reto, ele vai continuar batendo e voltando. Então beleza, se eu pego esse L, então essa parede e essa, eu vou ser muito mais efetivo, porque eu estou inibindo que ele faça esse caminho e esse caminho. Então ele só vai permanecer indo para cima e para baixo. E às vezes é o que eu preciso para o som, às vezes, chegar nas pessoas. Então, por exemplo, se algum dia vocês forem em auditório, repare o seguinte: até metade do auditório é material reflexivo, que é para ajudar o som a ficar mais forte para ir para o fundo. Da metade para o fundo, pode ver que é um tecido, alguma coisa que é para segurar o som. E o forro geralmente é de gesso, e ele é inclinado para ajudar o som a bater e ir para o fundo. Então tem várias técnicas e vários tipos de você ajudar ou inibir o material. Então esse estudo é meio que isso. Se eu for colocar só em uma superfície, quanto vai me ajudar ou quanto não vai me ajudar. E aí a gente tem vários estudos. Então, por exemplo, nuvem com lã. A lã me ajudou, por exemplo, só no grave. Não me ajudou nada no agudo. Então eu poderia trocar esse tipo de lã que eu pus por cima para me ajudar, para ser mais efetivo ou não. Ou eu vou para a parede. Só que pensando assim, parede, imagina que desse espaço aqui, eu vou ter uma área quadrada, vamos dizer, de 10 por 10 de forro. Só que aqui eu vou ter 10 por 3, mais 10 por 3, mais 10 por 3, mais 10. Então a área de parede é muito maior que a área de forro, em metro quadrado. Às vezes é melhor você pôr o forro, porque você vai já atingir todo mundo que está aqui. Então imagina que eu ponho só naquela parede. Eu falando aqui, não tem nada que me absorva aqui. Já se eu tenho alguma coisa aqui no forro, já está muito mais perto da fonte de ruído, inibindo que o som continue se propagando. Então,
Esses são os estudos que a gente tem feito, isso está disponível, está no site. Dúvidas, perguntem. Se surgir dúvidas mais para frente e tudo mais, pegue meu contato ou liga aqui, eles ligam lá. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. A ideia é pôr pulga atrás da orelha de vocês para pensar um pouco na acústica, tá? Os materiais, a gente tem bastante aqui, dá para a gente rodar, conversar, mostrar como efetivamente eles trabalham e funciona mesmo. Quem for para São Paulo em algum momento, venha lá no nosso escritório. O nosso escritório ele é, digamos assim, um modelo. Então o que a gente pensou em fazer no nosso escritório? Fazer o ideal. Então ele tem material acústico na quantidade certa, foi projetado para isso. Ele não tem, por exemplo, um quadradinho na parede, não. É um showroom em que a empresa efetivamente trabalha. Então, todo mundo que trabalha no escritório, são 24 postos, todo mundo está trabalhando ali, ligando para fornecedor, cliente, só que você chega lá, é outro clima. Mas não adianta eu falar, é só vocês indo lá, porque não tem como ser tátil só falando. Queria agradecer a oportunidade aqui de falar um pouquinho, agradecer a todos pela presença, pela paciência, que às vezes é um saco ficar falando de frequência. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado pela paciência e atenção de todos. Eu acho um assunto super interessante, porque a gente convive com projetos corporativos aqui diariamente e é uma loucura, e a gente atormenta o Bruno, pelo menos eu tento bastante, né, Bruno? Justamente para ajudá-los a equacionar esses problemas que surgem de acústica. A gente é muito questionado, vem aprendendo muito justamente porque questiona o Bruno, questiona toda a equipe da Lady para nos ajudar a ajudar. Porque a acústica, o ambiente de trabalho mudou muito nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. A gente tem espaços de trabalho com muita área colaborativa, muita área, menos postos de trabalho e mais área de socialização, isso em ambientes, em lajes corporativas abertas. Então a gente tem espaços de reverberação muito grandes e precisa de solução. E o legal do produto da Lady é que ele esteticamente é muito bacana, a gente consegue atender, solucionar problemas em ambientes de trabalho agregando estética, agregando cor, enfim, fica o convite aqui para vocês. A gente tem muito material aplicado no nosso showroom, especialmente lá em cima. Vamos ter mais coisas aí com outros desenvolvimentos de produtos em breve, vai estar instalado aqui. Fica o convite para conhecer o nosso showroom melhor. A gente vai fazer um sorteiozinho do painel portátil Mic da Lady, que é uma solução acústica para para reuniões privativas individuais. Então, conto com a paciência de vocês. A gente vai começar a servir já um finger food aqui para a gente se divertir, bater papo. O Bruno e a Rafaela não vão fugir e o material está disponível para vocês olharem com as mãos. Enfim, obrigado.